Paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Noite abençoada, né? Glória a Jesus de segunda-feira. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. 13 de julho, 18 horas e 36 minutos, né? Na noite, né? De terça-feira de julho. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, né? Eu queria que vocês comentassem, né? O que vocês estão precisando da parte do Senhor, para Jesus, aleluia, para que eu possa orar por você, apresentar, né, a sua vida para Deus, né? Apresentar o teu clamor junto com o meu, numa só fé, né? Para que Deus possa nos ouvir, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, intercedendo, né, ao Espírito Santo da verdade, para nos dar vitória, nos dar o livramento, o escape, pelejar por nós, glória a Jesus, aleluia, e trabalhar na nossa vida, né, glória a Jesus, aleluia, que nós venhamos esforçar mais e mais, né, glória a Jesus, aleluia, para que nós possamos alcançar a bênção do Senhor nessa noite, amém, que Deus, né, Deus é maravilhoso, né, e glorioso, santo é o nome do Senhor, que cada fruto, né, do nosso ventre, né, cada fruto do nosso, glória a Jesus, aleluia, da nossa vida, né, Deus venha ungir, venha, glória a Jesus, aleluia, santificar para louvar o nome do Senhor, pregar, né, as boas novas, pregar e louvar o nome do Senhor, para que venham, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, anunciar, né, que Jesus, aleluia, glória a Jesus existe, né, glória a Jesus, aleluia, para salvar muitas pessoas, muitas almas, né, glória a Jesus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor nessa noite, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, bendito é o Cordeiro de Deus, né, que nessa tarde Deus venha passar o sangue do Cordeiro de Deus na sua porta, né, na sua vida, para repreender todo o mal, glória a Jesus, contra a sua vida, né, todas as palavras de maldição, da palavra maldita, palavra, né, que setas, que tenho setado o seu coração, que tenho semeado, glória a Jesus, raiva, ódio, confusão, glória a Jesus, doenças contra a sua vida, doenças, cadeias de doenças, né, através de palavras malditas, venham cair por terra nessa tarde, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então eu apresento primeiramente nossos frutos na mão do Senhor, a nossa vida dos jovens, adolescentes e crianças, né? Glória a Jesus, adultos e anciões, né? Cada ser, glória a Jesus, aleluia, louve e glorifique o nome do Senhor, né? Assim que está escrito, né, irmãos? Que Deus Deus é Deus de júbilo, né? De glorificação. Então eu creio, né, que Deus existe. E na minha vida e na sua vida. Então nessa noite vamos ler aqui em Glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Em Efésios, né, irmãos? Efésios 6, né? Glória a Jesus, o que Deus quer falar em Efésios 6 para nós, né? Que é tempo de EBF, né? É tempo né, das crianças jubilarem o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Efésios 6, o que fala? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, glória a Jesus, mas criai-nos a doutrina da meditação do Senhor. Os servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração à vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o
Senhor deles, o vosso está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoas. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, né? Então, irmãos, essa palavra aqui fala para nossos frutos, né? Tanto para nós mesmos, para com nossos pais, né? Para que nós possamos ser obedientes, né? Nossos frutos serem obedientes a nossos pais, né? Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, porque ele é justo, né? Glória a Jesus, porque isso é justo, né? Glória a Jesus, ser obediente ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, né? Que fala lá na parábola de Moisés, né? Glória a Jesus, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, né? Glória a Jesus, aleluia. Então nós temos que honrar o nosso pai, para que nós vamos ser um ser maldito, né? Um ser, aleluia, amaldiçoado. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que Deus venha te dar a vitória, né? Repreendo as maldições, né, hereditárias contra a sua vida, contra a vida dos seus frutos, né? Glória a Jesus, aleluia. Queimando todas as palavras malignas contra a sua vida, contra a vida, né, os seus frutos da sua família. Glória a Jesus. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Então, os pais não é para provocar a ira aos filhos, né, irmãos? Está escrito na palavra do Senhor, né? Para obedecer a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é o manual de instrução que o Senhor deixou para que nós possamos nos conduzir. Mas sim criar na doutrina da meditação do Senhor, né? Então nós temos que ser, glória a Jesus, o filho tem que ser criado na domesticação do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, né? Glória a Jesus, aleluia. E vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como Cristo, né? Nós temos que obedecer o Senhor segundo a carne, né? Glória a Jesus, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como Cristo. Nós temos que obedecer o Senhor, né, irmãos? Porque é a sinceridade, né? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Porque a sinceridade, né, na nossa vida. E Deus, para Deus repreender todo o mal, né? Toda hipocrisia contra a nossa vida, né? E que Deus venha honrar cada sinceridade de cada ser, né? Glória a Jesus, aleluia. E não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então nós não devemos agradar, estarmos, né, na casa de Deus agradando o irmão, agradando o pastor, agradando a pastora, mas sim agradando a Jesus Cristo, né? Porque está escrito aqui em Efésios 6, né? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Então nós temos que fazer a vontade de Deus, né, irmãos? Assim que está escrito aqui em Efésios 6. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens. Glória a Jesus. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoas. Então, para o Senhor não há exceção de pessoas, né, irmão? Não importa se você é um ser católico, se você é um ser evangélico, um ser bandista, um ser da regra cigana, lei cigana, né? Regra de astrologia, né? Uma regra aí como é que se diz, uma fé, né, mundana. Para Jesus, aleluia. Seres jejuínos, né? Tudo falam, né? Glória a Jesus, aleluia. Então eu apresento na mão do Senhor, né? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, todas essas pessoas, todas essas religiões, glória a Jesus, aleluia. Que Deus venha repreender a tua vida, todas as obras satânicas, diabólicas, né, contra a sua vida. Que você venha ser uma boa pessoa, um bom ser nas mãos do Senhor, um vaso, né, glória a Jesus, cheio da unção, cheio, né, glória a Jesus, de a ousadia para expulsar os demônios, né, da tormenta contra a sua vida. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu vou apresentar a minha vida, a vida de cada um nas mãos do Senhor, dos ouvintes, das pessoas que veem o vídeo, compartilha, glória a Jesus, e comenta. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, abençoa cada ser, cada ouvinte, né? Então, em nome de Jesus, queima todo o mal, Senhor, toda a tormenta contra a nossa vida, toda a perseguição. Envia o anjo Gabriel com a espada de fogo, Senhor. Venha queimar
toda palavra maldita, toda a perseguição, todas as obras malignas contra a nossa vida, Senhor. Queima, Jesus, da nossa alma, do nosso corpo, todo o mal, da perseguição, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dá a vitória nesse momento e queima, Senhor, toda enfermidade do corpo, da alma, todas as palavras contra a nossa família, contra os nossos frutos que o inimigo quer atingir, Senhor. Abençoa as EBF, Senhor Jesus, aleluia, que é o mês de julho, o mês de férias. Que toda seta do inimigo contra as crianças venham cair por terra, Senhor. Da menoridade, Senhor Jesus, aleluia, até 21 anos, meu Pai. Dá vitória para cada um, Senhor. Dá vitória até mesmo, Senhor, para os adultos, meu Pai, para os anciões, meu Pai. Dá vitória e repreende todo o mal, Senhor. Confirma a bênção, a vitória. Joga por terra todo o mal da palavra de maldição. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, prepara o que nós precisamos, o que falta, Senhor. Aleluia, para que nós possamos levar a tua palavra, que não nos falte nada, Senhor. Nem para mim, nem para os teus filhos, meu Pai, principalmente para ti mesmo. Em teu nome, Jesus, confirma a vitória e o livramento. É que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Tu és um Deus vivo e maravilhoso. É que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Fica essa palavra no seu coração, Efésios 6. Aleluia, que a espada de 2 gumes vai do pregador ao ouvinte, né, irmãos? Que Deus venha dar a vitória e confirmar a bênção, a vitória e o livramento. Amém, glória a Jesus, aleluia.